Bom dia, pessoal, PQP novo, agora extra, novidades. Primeiro falar sobre o que a gente vai falar, depois a gente faz o jabá. Tá certo. Nós vamos fazer um vídeo do que, Marcelo? Porque começa logo avisando logo que esse vídeo é dos Vingadores Guerra Infinita, mas é com spoiler. Vamos dar uns spoilers. Se você quiser ver sem spoiler, clique no link aqui que a gente fez, o Marcelo fez uma resenha, um outro vídeo. E outra coisa, Bernardo, que eu queria destacar nesse vídeo de hoje, é o nosso primeiro grande patrocinador, nosso parceiro aqui, Estúdio Geek, a loja Estúdio Geek lá no Shopping Ruputi. Diz que assistiu nosso canal, a indicação. São produtos de qualidade, realmente é marca oficial, não tem enganação, né? E tem muita coisa boa, tem camiseta, a gente vai botar as imagens aqui, né, nas canecas, tem uns almofadas, um negócio muito bonito, uns desenhos bacanas. Acho que tenho certeza que você vai chegar lá e vai gostar. E outra coisa, vem novidades por aí, né? A gente vai, mais pra frente, a gente vai soltar as novidades, então dê essa força lá, aparece lá, diz que viu no canal PQP que ajuda a gente. Pois então, hoje esse vídeo agora vai criar polêmicas, não dê dislike nesse vídeo, por favor. Porque a gente começar falando que realmente nós gostamos do filme, né? A gente não tá aqui pra dizer também que bater no filme, dizer que é ruim e tal, que ninguém gostou, mas apontar alguns detalhezinhos que a gente chamou a atenção, digamos assim, né? Sim. Por quê? Porque na verdade o YouTube tá lotado de vídeos elogiando o filme e criando teorias pro futuro do universo Marvel, e a gente não queria fazer mais do mesmo. Eu assisti o filme e depois eu fiquei pensando, poxa, existem alguns detalhes, alguns problemas que não prejudicam o filme, mas que podem incomodar, se você se questionar, se você perguntar e tudo, né? Então a gente fez uma lista de 7 pequenos problemas que podem incomodar você. É aquela coisa, você sai da sala de cinema com aquela empolgação total, né? Todo mundo emocionado, que realmente o filme é muito bom, que chama a atenção. Não fizeram nada até agora tão grandioso como esse filme. Mas depois que a gente senta e vai pensar direitinho, poxa, por que fizeram isso, né? Porque é aquela coisa normal, ninguém tá querendo estragar o prazer de ninguém. Mas vamos lá, sem frescura, sem medo, vamos dar a opinião dessas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, Bernardo, o Visão é o maior problema do filme, porque... Cara, o Visão, na minha opinião, ele é um personagem extremamente poderoso e forte. E ele é tipo um filósofo, né? Ele foi construído para pensar. E o personagem, ele é descartável no filme. Ele só está lá porque tem uma joia na testa dele. Se não fosse a joia na testa, ele nem precisaria estar no filme. Porque ele não faz nada. Ele é jogado de um lado pro outro no filme, o tempo todo. Pra quem lembra, no filme dos Vingadores, como ele foi criado, né? Ele faz parte do Jarvis, né? Que é a grande máquina pensadora do Tony Stark. Com a parte do Ultron, né? Com a joia. Então, assim, é uma máquina, um computador super inteligente que poderia pensar em algo. Inclusive a resolução do problema dele, né? Qual é a resolução que ele encontra? Não, gente, destrua a joia e me destruam junto. Aí o Bruce Banner diz, não, cara, calma, dá pra gente tirar a joia e salvar a melhor parte de você. Quer dizer, precisou o Banner dizer isso, que é um outro cara inteligente, mas tirou o protagonismo do próprio Visão, né? Poderia ter tido esse insight. Porra, dá pra vocês tirarem a joia e eu continuar vivo. Vamos fazer isso, né? Teria dado alguma coisa pro Visão fazer no filme. Na verdade é apenas um alvo, né? Um alvo que precisa ser protegido por todo mundo. E o filme não se preocupa em explicar exatamente por que ele não fica intangível. Um dos poderes dele mais marcantes é ser intangível. E no começo do filme ele é atingido por uma lança e diz, a lança dele impede que eu fique intangível. Por quê? Que diabo de lança é essa? Que acaba, porque quebrou o mecanismo dele, que ficava dentro da barriga dele, o mecanismo que deixa ele intangível. E aí ele não fica intangível o filme inteiro. Porque se ele pudesse ficar intangível, ele não, pelo menos, conseguiria se proteger dos capangas do Thanos, né? E não... Acaba apanhando muito mais. Que é o ponto 2, né? Vamos lá. Que a questão, o Visão e a Feiticeira são derrotados por carpacho do Thanos, né? O Visão e a Wanda são uma dupla extremamente poderosa. E os capachos a gente chama de capacho, mas eles são personagens importantes também, são os tipos soldados, as mãos do Thanos, eles são muito poderosos, sai uma saga recente do Hickman. E no filme, aparentemente, eles tiveram que ser diminuídos o nível de poder deles para poder rivalizar com os personagens. Mas o fato é que o Visão e a Wanda não conseguem, estão feitos de gato e sapato por eles no começo do filme. E o maior problema não é nem só isso, eles serem derrotados por 2 vilões que poderiam realmente ser muito poderosos. Mas o problema é que quando chega o Capitão América, Falcão e Viúva Negra, que são 3 de 2 não tem nenhum superpoder, Viúva Negra é apenas uma ótima soldado,
que o Falcão voa e tem explosivos, né? Né, basicamente. Não é querendo diminuir a Viúva e o Falcão não, gente, mas é porque Viúva e Falcão não são perigo, por exemplo, de se eles tivessem que lutar contra o Visão e a Wanda, né? São muito mais poderosos. E os três conseguem cachotar o... Rapidinho, né? Rapidinho, conseguem resolver o problema. Né? Depois que ele apanha o cachorro, ele chega e resolve rapidinho. Ele diz, faltava só ele chegar para poder resolver. Cadê o poder dos caras? Então assim, é um problema de cross, assim, de luta, parece um fã chato reclamando, mas é porque a gente fica assim naquela dúvida de assim, pô, mas afinal de contas, os caras são poderosos ou não são? A Wanda, no final do filme, ela com uma mão destrói a Joia do Infinito e com a outra mão ela para o Thanos, que tá com 5 Joias do Infinito na mão. Consegue né? segurar ele por um tempo, né? No mesmo filme, o mesmo personagem demonstra um desnível de poder que talvez a gente possa encontrar nisso um problema de roteiro, de lógica, de construção de roteiro, de nível de poder do personagem. Grandes personagens das franquias são meros coadjuvantes. Os personagens são esses daqui. É importante a gente colocar o seguinte, esse filme tem uma caralhada de personagens, né? São muitos personagens e não dá pra gente realmente dar destaque pra todos eles. Isso é mais uma percepção do que um problema mesmo. Eu acho que o filme foi melhor sucedido lá em Guerra Civil. Existia uma grande quantidade de personagens, mas eu acho que os núcleos estavam melhor equilibrados em nível de importância de narrar a história. Diferente desse filme, é do mesmo diretor. Nesse filme você tem muitos personagens e o núcleo do Capitão América mesmo, ele é muito pouco utilizado. Viúva Negra, o Sam, o próprio Pantera Negra, que veio do mundo dos maiores do certo universo Marvel, ele só existe ali porque o Visão é levado para Wakanda, né? É rebolado em Wakanda, e aí eles levam protegê-lo lá, né? Eles levam a batalha para lá, porque senão o Pantera Negra nem apareceria. E aí o núcleo todo é focado realmente na história principal, que é a história da Gamora, dos Guardiões da Galáxia, a relação deles com o Thanos. O Thanos é o personagem principal. O foco é no Thanos e na relação dele com a Gamora e o segundo núcleo de mais importância, que é ali o Tony Stark, o Homem-Aranha e o Doutor Strange. Esse terceiro núcleo é realmente um bando de soldadinhos evitando um ataque de um monte de monstro genérico. Né? Só pra ter uma cena de ação foda, né? Então todos esses personagens a gente espera que o próprio Hulk, o Bruce Banner, então a gente espera que no próximo filme, como a gente vai ter menos personagens no próximo filme, morreu um bocado, né? A gente tem mais destaque nesses personagens. Cenas importantes como, por exemplo, o reencontro do Banner com a Viúva Negra, que eles tiveram um lance romântico nos filmes anteriores que não ficou resolvido. A gente esperava. O filme não tem tempo de mostrar essas outras histórias, né? O reencontro, teve 2 grandes reencontros nesse filme, que foi o reencontro do Capitão com o Buck e o reencontro da Viúva com o Hulk. Eles não tinham... Que foram resumidos a 2 cenas, troca de olhares. Troca de olhares e umas frasinhas bobas assim. Nessa parte aí eu queria acrescentar uma coisa, que realmente é essa questão da frustração da participação do Hulk, né? Talvez, eu acho assim, que talvez nos próximos filmes seja mais explicado isso aí, mas para quem é fã do personagem ficou com essa frustração. Que na verdade, Marcelo, esse é um dos pontos também. Esse ponto bem aqui, é o ponto 6. porque eu escrevi um texto, tá aqui no link, né? A gente resolveu fazer esse vídeo porque eu escrevi um texto e o texto viralizou, a galera gosta de... Viralizou assim, no nível do meu blog humilde. Né? Humilde blog. Teve uma quantidade de acesso que nunca teve antes, em um dia só. Então a gente, Marcelo, temos que falar sobre isso, a galera quer ver a treta, né? E aí o link tá aqui, esse ponto que o Marcelo tá colocando era o 6º ponto que eu tinha levantado, né? Que é essa cena não tá no filme, né? Que é uma cena que apareceu no trailer, essa cena que vocês estão vendo agora, em slow motion inclusive, com todos os heróis correndo e o Hulk lá no fundo. Uma situação meio épica assim, né? Dos personagens tudo. E o Hulk lá correndo no meio do exército. E isso não tá no filme, que é justamente isso que tu tá falando, né? Eu acho que no filme o pessoal ficou esperando aquele momento, ele não ficou a discussão, não aparece, o próprio Banner discutindo com o Hulk, né? Você não quer, tá acontecendo com você, vamos lá e tal. E acho que ficou aquela frustração, a hora ele vai conseguir e vai chegar arrebentando tudo, esmagando, né? Esmagando. Porque mas aí não aconteceu no final. A gente criou uma expectativa do Hulk sair de dentro da armadura, do Hulkbuster, e isso, aparentemente, isso iria acontecer nesse filme. Eu escutei notícias de que existe inclusive uma linha de brinquedos que tem uma estátua do Hulk saindo de dentro do Hulkbuster. Então, provavelmente isso vai ter.
Spoiler do próximo filme. Tá adiantando já. Que a gente esperava, eu esperava muito ver. Na hora que eu vi o Banner dentro do Hulkbuster, eu imaginei, pô, ele vai sair daí de dentro e vai quebrar tudo, porque a gente viu ele no trailer. E ele não saiu, a gente fica meio frustrado por isso, porque parece aqueles problemas dos filmes da Warner. Um monte de trailer com cenas massas e quando a gente vai ver o filme não tem. Não tem nada. É um trailer que engana a gente. Então esse é um dos problemas também. Primeiro, o trailer que engana. E segundo, o Hulk que não apareceu. E aí não explica direito também. Dá a entender que o Hulk levou uma surra do Thanos e ficou traumatizado e não quis mais brincar. Quer mais brincar. E a gente entende que o Hulk não é assim, né, cara? Enquanto ele deveria ter ficado com mais raiva e mais forte. É isso que a gente espera do Hulk, na verdade. Talvez um pouquinho do fato do Thor Ragnarok ele ter ficado um pouco mais, digamos assim, sensível. Então, pela inteligência, ele estava conversando, não era mais aquele Hulk bruto simplesmente, né? Pode ser que ele tenha se rebelado de alguma forma e não ter esse conflito com o Banner. Mas talvez uma coisa que se explique mais no próximo filme e tal. Eles têm que explicar isso. Eles têm que explicar. Se bem que tem na primeira cena ele tem uma luta bacana com o Thanos, né? Na primeira cena. Inclusive na primeira cena a gente quase entrou na lista de problemas, que é o Hulk perder pro Thanos. Mas o Thanos tá com a joia do infinito, dá uma surra no Hulk e ele realmente ficou traumatizado. É um mesinho, né? Foi destruído. Não foi um ataque qualquer, né? Pareceu o ataque que o Hulk deu no Loki. Então, realmente dá pra traumatizar uma pessoa normal. Não o Hulk. O Hulk teria ficado com mais raiva e mais forte. Quarto ponto. Você realmente acredita que alguém morreu naquele filme? Né? Pois é. Tá tão acostumado a morrer e voltar que aí o cara... Talvez pra gente que é acostumado a ler quadrinhos de super-heróis, a última vez que a gente realmente se incomodou com uma morte de super-herói foi uma morte mais impactante, que foi a morte do Super-Homem lá na década de 90. Né? Que a gente realmente chocou as pessoas, mas logo depois já veio o retorno e a gente sabia que o Super-Homem ia voltar. A gente tá acostumado com os super-heróis voltando o tempo todo. Tem que dar um jeito, volta, faz algum universo paralelo, alguma coisa, eles acabam voltando. No cinema, talvez, assim, por exemplo, eu acho talvez o Loki volte. O Loki pode ter dado uma enganada ali de alguma maneira, mas eu não me surpreenderia se ele realmente estiver morto. E a Gamora também, que morreu para poder teria todo um sentido da morte dela. A morte dela, pra ele a joia só conseguiria a joia se ela realmente fizesse o sacrifício, né? Como foi dito no filme. Mas... O fato é que aquela cena final, eu não comprei. Eu não sei como é que foi a tua sessão, Marcelo. Na hora que as pessoas começaram a morrer dentro da sala. Minha esposa, porque foi assistir o filme, não é acostumada a ler quadrinhos, ela se chateou, mas não pode morrer esse monte de gente. Algumas pessoas ficaram realmente chocadas. Mas assim, você imagina um personagem como o nome de Homem-Aranha morrendo. Pantera Negra, né? Não faz sentido realmente os caras simplesmente vão acabar com uma franquia como essa, não vai ter mais nenhum filme com ele. Não tem lógica, né? O meu ponto não é esses personagens terem morrido. É que o filme não conseguiu me convencer de que era definitivo a morte daqueles personagens. E que no próximo filme isso vai se resolver de alguma maneira muito simples. Ou o Thanos vai perder o poder da manopla das almas, pro próprio Doutor Estranho, que tem uma ligação forte com o mundo espiritual. E esses personagens voltam, que é o que eu acredito que pode acontecer muito facilmente. Então assim, não é definitivo, eles morreram. Mas não é definitivo, definitivamente. Né? Quando o primeiro personagem morreu, a gente ficou assim, não acredito. E aí quando o Groot morreu, a sala toda fez assim, oh! Mas é uma coisa momentânea, cara. Quando o último morreu, eu já fiquei assim, não, tá bom, ok, né? Vamos passar pra próxima. Quando eu fui assistir esse filme, você vê o cartaz de Tony Stark crucificado no cartaz. Eu espero que o Tony Stark morra. Eu realmente espero que o Tony Stark morra. Nada contra ele, né? Nada contra ele. Mas eu acho que faz parte da jornada desse personagem morrer. Pra salvar o universo Marvel. E é isso que eu acho que vai acontecer no próximo filme. Eu esperava que acontecesse nesse. Assim, só pra parecer tão chato, assim, eu ia fazer uma defesa do diretor no final, mas o diretor... Acho que o que ele quis passar também, assim, já até para um público, porque ele não trabalha só com público de quadrinho, né? Ele sabe que tem um público infinito aí de pessoas no mundo todo aí. Então, o pessoal que nunca nem talvez nem tempo pega num quadrinho. E o que ele quis passar, acho que realmente esse impacto ele conseguiu, né? Pô, se você nunca não leu o quadrinho, vê um personagem como esse, importantíssimo, né? Como Homem-Aranha, Pantera Negra, chega o cara assim, mata os caras no final, causa um impacto, queira ou não, ele causa um impacto. E outra coisa que eu acho que isso vai ter repercussão no próximo filme, se esse for um filme tão bom, o próximo ele tem que fazer um negócio ainda mais impactante. Por isso que vai fazer a cena do Hulk saindo, do Hulk mostrando pro aqui passando fora. Acho que com certeza vão vir cenas dessas, pessoal. Imagina o Homem-Aranha retornando, o Pantera. Uma cena importante para salvar a coisa toda. O Doutor Estranho aparecendo, o exército de almas. Eu acredito.
Eu acredito que eles vão trabalhar muito bem isso e vai ser realmente um filme. Estou apostando muito nessa sequência, né? Eu acho que boa parte da resolução do filme vai se passar no mundo espiritual. Eu acredito que vai ter uma cena do Thanos, porque o Thanos visitou o mundo espiritual nesse filme, encontrou com a filha dele lá, a Gamora. Então, assim, eu acredito que boa parte desse próximo filme vai se resolver no mundo espiritual no Doutor Estranho, junto com esses personagens que morreram. Outra dica importante também, assim, teve uma cena lá que o Doutor Estranho, ele primeira coisa que ele diz, não vou salvar ninguém para entregar a joia, né? Porque o universo é muito mais importante que qualquer um de nós. Mas aí depois o Thanos dá aquela facada no Tony Stark, né? E ele entrega a joia. O Tony Stark pergunta, por que você fez isso? Foi o único jeito, a única opção que a gente tinha. Foi a única maneira de a gente resolver isso. Então acho que ele deixou uma dica também de alguma coisa. Do plano dele. Do plano. O plano envolve a morte dele e envolve o Tony Stark ficar vivo. Então o plano dele vai por aí. Então o Tony Stark vai salvar o dia, mas já estamos falando do que a gente fez no próximo filme, que não é um problema agora. Inclusive, assim, só pra gente reforçar essa ideia de que os personagens não morreram e que existem planos, a Marvel tem planos aí até 2025, se eu não me engano, já, com datas de lançamento já marcadas, então não fez divulgar os títulos porque a Marvel não é burra. Se a Marvel já tivesse oficialmente divulgado as datas de Pantera Negra 2, de Homem-Aranha 2, de Guardiões da Galáxia 3, que eles têm planos e vão fazer esses filmes, eles já anunciaram que vão fazer, só não fizeram oficializar o título e a data do filme, fica claro para qualquer pessoa inteligente que esses personagens não morreram. Claro que o Guardiões da Galáxia 3 sem a Gamora poderia acontecer, mas ela ainda pode voltar. Não duvido, não me surpreenderia se ela voltasse nessa ressurreição aí, essa resolução das joias do infinito, como ela morreu para conseguir uma joia, de repente, né? Quem sabe, talvez até o Caveira Vermelha volte junto com ela. E aí você tem um novo filme do Capitão América junto com o Caveira Vermelha como vilão. Ia ser foda. Vamos lá, vamos continuar no Vamos continuar, tá acabando. Não tem Homem-Formiga nem um Gavião Arqueiro, por quê, Bernardo? Gente. Cadê os homens? Eu até entendo não ter o Homem-Formiga. Se eu não me engano, no final dos últimos filmes ele ficou preso lá. Eu acho que o Tony Stark não soltou ele. Então ele pode ter ficado preso. Então a gente vai ver o que vai acontecer com o Homem-Formiga nesse próximo filme. Mas eu gostaria que ele estivesse lá. Eu acho que eles poderiam ter dado um jeito. É um personagem forte que poderia ter participado de alguma maneira dessa cena, desse filme. Mas o Gavião Arqueiro realmente me incomoda, porque ele é um vingador. E ele dá uma desculpa lá que eu nem lembro, uma desculpa tão rápida que alguém pergunta, cadê o Gavião? Ele tá não sei o quê. Né? É um diálogo muito... Tu lembra qual é a desculpa que ele deu? Não, desculpa não lembro não. Realmente, mas foi uma desculpa bem rápida e uma justificativa assim fazer. Ele tá de férias, tá com a família na praia. Alguma coisa do tipo, entendeu? Não pode, cara. Ele ia fazer diferença no meio de uma invasão daquela em Wakanda? Não sei, né? Mas também sai em defesa, assim, se eu não me engano, são mais de 70 personagens nesse filme, entendeu? Assim, pra ele trabalhar. E alguns já ficaram assim meio... obscuro, né? Apareceram, mas não tiveram tanta participação. E colocar ainda mais personagens, talvez fosse... Não vamos sair defesa do cara também, né? Tá certo. E outra coisa, eu acho que o Gavião, já pela quantidade de personagens que não tem tanto poder, né? Como a Viúva e tal, talvez não fizesse tanta diferença no combate com o Thanos, né? Ele queria fazer o quê? Uma flecha de vibrânio. Mais explosiva, alguma coisa assim. Tem que dar esse desconto, né, pro cara. O ponto 6 a gente já falou, né? Que é a cena do que o Hulk aparece e não tá no filme. Não tá no filme. Vamos para o ponto 7. Inclusive não foi nem um ponto que eu percebi quando eu assisti, que é... Só precisa mesmo de uma nova arma. Pois é, eu saí do cinema sem questionar isso. Depois foi conversando com os amigos, eu incluí esse ponto depois. Realmente você tem Ragnarok, toda a jornada do Thor descobrindo que não precisa do Mjolnir, não precisa do martelo. Inclusive tem a cena do próprio Odin, o pai dele falando isso, né? Quando ele já tá lá sem o olho e tal. Disse, não, mas eu não posso combater a Hela sem o meu martelo, né? Disse, você não é o martelo, né? Você é o Thor, Deus do Trovão. Então vai lá e resolve. Você tem todo um filme mostrando o personagem não precisando de uma arma. E a primeira coisa que o Thor faz nesse novo Vingadores é decidir e fazer um novo martelo, um novo machado, na verdade. E para construir esse martelo ele quase morre, né? Ele enfrentou aquele calorzinho ali de Teresina para poder... Eu acho que é uma característica do personagem. Eu acho que o problema talvez seja justamente essa não necessidade dele ter um martelo. O Mjolnir é um personagem extremamente poderoso, o martelo. Eu acho que o martelo realmente deixa o Thor, mas isso é uma consideração minha. Ter lido o personagem já, eu lembro que eu era moleque, a gente falava que o Thor ele é mais fraco que o Hulk, mas se o Thor tiver com o martelo, ele pode até vencer o Hulk na porrada, porque o martelo faz a diferença na força dele, sim, é isso que eu acredito. E o filme Ragnarok desconstruiu isso.
para logo em seguida passarem a borracha. Não, eu preciso de um machado para poder ficar mais poderoso, para poder matar o Thanos. Né? Então eu acho que é uma coisa que desconstrói algo. E não é nem um problema do Guerra Infinita em si. É um problema da evolução do personagem. Se você considerar um cenário maior, com Ragnarok e tudo. Já fazendo também a defesa, eu acho que apontaria o erro estaria mais no caso então do próprio Thor Ragnarok, né? Porque eu acho que não tinha necessidade dele construir isso, não tinha necessidade talvez dele destruir o martelo. Porque assim, ele poderia resolver sem o martelo, poderia, mas eu acho que a gente tem que trabalhar a questão simbólica também do personagem, né? Ele precisa tanto que aquela cena que ele voltou com o martelo, o pessoal no cinema ficou quase levando da cadeira, né? Porque as pessoas na verdade querem ver o Thor com o martelo. O erro acho que foi Ragnarok mesmo. Mas você tem um erro cronológico. Enfim, né? Vocês entenderam o ponto. Tava aqui gravando com o Marcelo e acabei de lembrar de uma coisa que de repente pode ser um oitavo ponto, que não é um problema do filme em si, mas talvez um problema de adaptação de personagem, que é um problema do poder infinito. E qual é o problema do Thanos? A vida está se autodestruindo, então eu vou dizimar metade da vida para que elas possam... As pessoas que ficarem têm uma vida melhor, com mais recursos e tudo. Com uma manopla na mão e o poder e a pedra da realidade, ele poderia talvez corrigir esse problema, né, das pessoas, porque ele teria condição de fornecer uma condição de vida melhor para os seres vivos, porque ele poderia alterar a realidade. Esse é o tipo de problema que o poder infinito acaba... Você fica numa encruzilhada, você tem uma infinidade de opções para resolver os problemas. E isso não é um problema do filme em si, mas eu acho que é um problema da própria funcionalidade do poder infinito, entendeu? E tem um problema que eu estava pensando sobre isso, que eu poderia evitar esse problema no filme, que é o outro objetivo que o Thanos tem. O Thanos não quer no quadrinho dizimar metade da vida por uma questão de existência, de sobrevivência da outra metade, mas muito mais por uma questão de paixão, que ele ama a morte. Então assim, se isso existisse no filme, a gente não teria um problema de dizer assim, olha, o Thanos poderia voltar no tempo, poderia impedir que o planeta dele fosse destruído, poderia criar recursos naturais e para proporcionar vida melhor para a existência. Ele poderia ter feito qualquer coisa com a porra das joias do infinito, da realidade e do tempo e tudo mais. Mas no quadrinho ele quer matar, porque ele quer presentear a morte, porque ele ama a morte. Aí você cria um problema. Ou você tem um Thanos querendo dizimar a vida para dar um presente para a morte, que muita gente poderia achar um motivo brega, daí isso poderia, de repente, diminuir a qualidade do filme, né? Muitas pessoas poderiam não gostar. Ou você tem esse problema que é um problema meio burro. Pô, se você pode alterar a realidade, por que não proporcionalizar vida melhor? Então acho que isso é um problema que a gente poderia encaixar aqui nessa lista, que eu não tinha pensado antes, e discutindo com alguns amigos, isso apareceu. Se não me falha a memória, ele chega a ter essa discussão com a Gamora, né? Assim, ela pergunta, por que você vai fazer isso? Ele diz, não, isso que é necessário, e acho que só eu posso fazer, que é um fardo meu, eu vou assumir e vou fazer, vou dizimar realmente a metade. E com essa discussão, acho que não se prolonga muito para se explicar muito, mas se eu não me engano tem essa discussão. Mas realmente bem lembrado, para quem não acompanha os quadrinhos, não lembra dessa parte da questão da morte, né? Dele ser apaixonado. Para agradar a morte, né? Só tem a opção de matar, né? É como quem colhe umas flores e entrega pra mãe. Vou colher a metade dessas algas e entregar pra ela, é algo assim. E eu acho que é isso, né? Eu não sei se vocês concordam ou discordam de todos os pontos, né? Se vocês viram algum outro problema no filme, comentem aí. Mas eu quero reforçar que eu sou time capitão, né? É por isso que eu tô com essa camisa. Eu quero dizer que, na verdade, esses pontos que a gente levantou não são realmente grandes problemas. Eu dou algo entre 3,5 e 4 estrelas para esse filme. De 5, né? De 5, né? Esse filme provavelmente está no top 5 Marvel feito até hoje. Não diria que ele é o primeiro ou o segundo. Não listei ainda. Posso até fazer depois. Mas é realmente um filme excelente, que conseguiu unir todas essas coisas, todos esses elogios que existem na internet, já que você já deve conhecer. E outra coisa que eu queria acrescentar também, Bernardo, é que assim, eu sempre comento que a gente tem que lembrar sempre que são duas ferramentas diferentes, né? São duas mídias diferentes. Sim. Então, para o cara chegar e adaptar para o cinema, ele tem que fazer algumas coisas dessa, digamos lá, esses cortes, alguns sacrifícios que a gente já apontou aqui, por isso que a gente está dizendo, que não é a crítica, não é batendo dizendo que o filme é ruim. Então, mas são adaptações que eles fizeram que às vezes são necessárias, como tirar uma personagem, acrescentar uma fala que você não tem necessidade, a ausência do Hulk pode ser explicada mais na frente. Então são coisas que ele fez e assim, como nós gostamos do filme, de certa forma pode dizer que ele
meio que acertou em muitas delas, entendeu? Só o finalzinho que ele deixou a dica pra Capitã Marvel, né? Aquele... Cara, quando eu vi aquele sinalzinho, eu pensei que fosse algum material construído pelo... Eu achei parecido o Nulificador Total. É uma arma que o Reed Richards criou pra derrotar o Galactus. Na hora que eu vi, eu disse, caralho, é o Nulificador Total, tá com o Nick Fury. Aí eu imaginei que ia ter uma ligação com o Quarteto Fantástico, aí eu explodi. Ah não, eu fiquei um pouco frustrado. Mas, né? A gente pode até fazer um vídeo depois, pegando mais informação de quem é essa Capitã Marvel, né? O que é que pode trazer aí pro próximo filme, o que é que ela pode fazer. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente qualquer outro problema que você tenha visto. Cata-piolho, é o troféu Cata-piolho. Qual é o problema que você viu em Guerra Civil? Eu lembro que nós vimos esse. E é isso aí. Não esquece de deixar o like, compartilhe e assina o canal se você não é inscrito ainda. Até a próxima.